Olá, meus amigos, boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Sintonia de Esperança. Hoje, o nosso Sintonia de Esperança de número 122, e é com muita alegria mesmo, que nós recebemos esse nosso amigo, irmão de caminhada, presente que a doutrina nos trouxe, né? Essa pessoa fantástica, um irmão mesmo, gente, muito querido para o nosso coração, o nosso amigo Leonardo Arruda. Léo, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Gu, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite ao pessoal de casa aí que está nos acompanhando. De casa não, né? Da internet, qualquer lugar hoje em dia, né? É uma alegria muito grande. Sempre as atividades, nós conversávamos até pela demanda das atividades e poder estar aqui agora, uma alegria muito grande. Obrigado, viu? Alegria nossa e garanto para vocês, além de alegria, além de um prazer imenso estar junto do Léo, né? Ouvir o Léo faz muito bem. E a gente aprende muito, gente, muito mesmo. Então, tenham certeza que hoje é uma noite de muito aprendizado. E eu vou falar para vocês, eu estou um pouco intrigado com esse tema dele, viu? Quase a sós. Tô um pouco assim intrigado. Vamos ver, né? Se vocês, como eu, tiver as dúvidas, as perguntas, os comentários, vão participando com a gente. Mandem aqui pelo chat os seus comentários, as suas perguntas. Vamos participando, que o Léo depois, né, da apresentação, depois do que ele falar, a sua apresentação inicial do tema e do que ele fala, aí a gente parte, né, para aquele bate-papo. Quero cumprimentar, né, os nossos amigos do Brasil todo que estão conosco, que estão, né, semanalmente aí ajudando a construir esse momento de sintonizar com o bem, com a doutrina espírita, em sintonizarmos esperança, né? Nesses momentos que nós vivemos ainda, que reclamam de nós mais esse bom ânimo, mais essa disposição. Então, uma boa noite para todos vocês, amigos do Brasil e de fora do país também, que vêm e participam com a gente e que estão conosco. Sejam todos bem-vindos. Léo, para nós começarmos, eu quero te convidar todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, que estão participando conosco, aqueles que também vão assistir mais tarde, para que juntos nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a esse Pai de bondade e misericórdia por mais esse dia, por mais essa oportunidade da vida, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos com corações amigos, com carinho, com fraternidade, com amor, com respeito. Agradecer a Deus por mais esses instantes que nós temos a possibilidade de entrarmos em conexão com os preceitos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Agradecer a Jesus, esse nosso irmão querido, pelo teu amparo, pelo teu consolo, certo de que se faz presente entre nós, através destes teus mensageiros, desses espíritos luminosos que abençoam e que derramam sobre todos nós, os nossos lares, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, as bênçãos de paz, de renovação e de sustento espiritual que necessitamos para esses momentos. Pedimos ainda, benfeitores amigos, envolva toda a nossa humanidade. E por fim, nós rogamos aos benfeitores espirituais que estejam junto de nós, amparando e fortalecendo mais esse encontro dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Léo, meu amigo, bora lá? Gente, quase a sós. Vamos lá, meu amigo, tá com você, eu tô aqui, tô ouvindo, e daqui a pouco a gente parte pro bate-papo. Mandem suas perguntas.
Sejam generosos, hein, né, Gu? Ô, Gu, você estava falando nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, pessoalmente há uns 2 anos atrás, encontro do NEP, e como nada é por acaso, né, acho que esse momento que nós temos passado tem feito ver realmente os corações que vão se entrelaçando, os laços que vão se formando, e que amizade, carinho, né, você também é uma pessoa que eu gosto demais, 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 e nós nem temos, assim, tanto tempo de caminhada, né? Quer dizer, não nessa, né? Mas em outras com toda certeza. Mas vamos lá, você falou em relação ao tema, e veja que curioso. Quando eu vou fazer alguma exposição, primeiro eu busco o tema, né? Depois eu penso o que eu vou falar do tema. Às vezes eu vejo o tema de algum capítulo e eu nem vou falar sobre o que está falando o capítulo. Eu faço, às vezes, uma outra colocação. E domingo, sábado ou domingo, né, quando eu te mandei a mensagem com o tema, eu falei, preciso passar um tema para o Gustavo. E a gente tem falado bastante, né? E fala, o que eu vou passar, gente? Que tema eu vou falar? Porque cento e tantos sintonias, já falaram de tudo lá, né? Então eu falei, vou abrir um livro. Abri o livro da Joana, Quase a Sós. Falei, fechei. É esse o tema, Gu, tá bom? Tá bom, vamos lá. Depois eu vejo o que eu vou falar, né? E aí eu fui ler o capítulo e tudo mais, então realmente foi um título que bateu e me chamou uma atenção. Talvez um dos capítulos que mais me chamaram a atenção. Porque assim como você ficou curioso, eu também acredito que todos ficaram também. Porque a gente fala assim, poxa, mas quase a sós, né? Às vezes a gente acha que nós estamos sós, às vezes nós achamos que estamos acompanhados, mas como assim quase? Né? Deu aquela chacoalhou, acho que trouxe nós de novo na condição de espíritos, né? Nossa, somos espíritos, estamos rodeados de encarnados e desencarnados. Então foi isso o primeiro choque que eu tive quando eu bati o olho no quase a sós. E aí eu vou agora decorrer sobre esse tema aí, e aí nós vamos ver no que vai dar, né? E a gente volta a conversar depois no final. Mas o interessante é que nós vamos analisando nos nossos relacionamentos, nas nossas relações do dia a dia, nas atribuições, nas nossas tarefas, e nós vamos encontrando dificuldades, né? O dia a dia não é fácil, o caminhar não é fácil, vivemos de desilusões, vivemos dúvidas em relação a qual é a melhor postura, vivemos dúvida em relação a qual é o equilíbrio, nós falávamos sobre isso um pouquinho antes de começar também, entre doutrina, vida, transformação moral e tudo mais, qual é a balança disso tudo? E é um processo delicado, um processo difícil de a gente avançar. E por vezes nós não entendemos, nós não olhamos com os olhos do espírito e reclamamos das situações. E aí nós nos imaginamos sozinhos na caminhada. Mas está muito difícil, tudo sou eu que faço, o outro não me entende, o outro não me compreende. E aí nós imaginamos estar solitários nessa caminhada. Daí começou então quase a sós. Mas eu queria trazer para nosso pensamento, não um estudo aprofundado de uma passagem, pelo contrário, tirar um contexto como se nós estivéssemos nela, que é uma passagem que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 24, onde ele vai trabalhar uma das aparições de Jesus. Mas a ideia aqui não é mergulhar no significado da passagem por si só, mas é entender o que ela pode trazer na reflexão de hoje. Ele vinha falar que tinha 2 rapazes, né, que saíam lá de Jerusalém e seguiam até a aldeia de Emaús. E no caminho, eles vinham contando, né, conversando sobre um homem que eles haviam conhecido, que havia falado de um reino de amor, um reino de paz, de um novo reino que seria restabelecido. Mas que esse homem havia morrido. E junto com a morte desse homem, havia morrido também a esperança de que esse reino pudesse vir a ser instalado. E nessa conversa vai, essa conversa vem, enquanto eles conversavam e caminhavam, junto deles apareceu um peregrino e começou a caminhada junto com eles ali. Eles nem perceberam se aproximar, quando viram o peregrino estava junto. Eram eles 2 e mais um peregrino.
E esse peregrino via aquela conversa, via que eles estavam com dúvidas, né? Traziam tristezas, preocupações, desiludidos. E aí ele perguntou: mas por que vocês estão assim? O que é que tem trazido esse sentimento de tristeza, essa mágoa, essa angústia? E aí eles vão falar justamente que é sobre Jesus, que havia sido entregue, condenado, morto, né, e depois crucificado, como nós sabemos. E ele era o Salvador. Eles imaginavam que aquele homem seria o Salvador. Mas já havia passado 3 dias, né, e nada tinha acontecido. Ele achou que aquele homem voltaria, né, a ressurgir e que implantaria a paz na terra, mostraria o reino dos céus, mas que isso não tinha acontecido. E o peregrino junto com eles continuava a caminhada e falando muitas vezes coisas boas, levava alegria, consolação e conforto. Era uma conversa muito boa. No entanto, que quando os 2 rapazes chegaram até o local que eles iam parar, o peregrino deu o sinal que continuaria. Mas ali, pelo rumo da conversa, aquela conversa calorosa, né, aconchegante, né, confortadora, ele convida o peregrino a passar uma noite na casa, na aldeia. Porque já estava à noite, era perigoso naquela época caminhar à noite, veja, né, não tinha nem energia elétrica, muito distante disso, né, e chama esse peregrino a dormir na casa com eles. Ao sentar na mesa para poder comer, para poder jantar, ao fechar os olhos e poder fazer uma prece, né, poder orar, que eles conheciam a prece, haviam aprendido com Jesus como fazer essa prece. Quando fecharam os olhos, o peregrino pega o pão, reparte o pão, abençoa e entrega a cada um. Naquele momento eles abrem os olhos, percebem e reconhecem ali Jesus, né? Que tinha vindo todo o caminho junto com eles e eles não haviam percebido. A ideia aqui não é aprofundar no que essa passagem tem a dizer, porque se nós mergulharmos no significado dela, ela não vai trazer a reflexão que nós precisamos. É nos colocarmos no lugar dos 2 rapazes que vêm caminhando, lamentando, reclamando, esperando as coisas de Jesus e não percebe a caminhada, não é? Então a ideia aqui é chamar a atenção justamente para a percepção da nossa vida. O que nós temos percebido no caminhar? Como temos nos portado em relação ao dia a dia, né? Aos episódios que acontecem? Porque aqueles homens, eles haviam vivido com Jesus, conheciam Jesus, mas não identificaram ele, nem pelos gestos e nem pela fala. E foram identificá-lo apenas depois da materialização do pão. Colocando a uma reflexão a nós mesmos, se nós não estamos esperando entender essa ligação e essa união, se nós não estamos esperando querer evoluir e caminhar para a condição superior a partir de algo material, de uma realização material, que muitas vezes nós queremos receber primeiro para depois nos entregar ao trabalho. Nós queremos ver para crer. É esse o movimento que o mundo vem colocar. E muitas vezes, nesse ver para crer, nós ignoramos diversas vezes a presença superior em todas as situações que a vida nos coloca. Se nós parássemos para pensar no dia de hoje, não precisamos ir longe, né? Quantas vezes no dia de hoje deixamos passar uma situação em que nós poderíamos ter sentido ali a força de Jesus, nos entregando alguma coisa até nossas mãos ou fazendo-nos ser ferramentas para o outro? Quantas vezes fazemos esse movimento e deixamos Jesus passar despercebido no caminho, né? Então, quando nós olhamos a história, a passagem, nós falamos, mas como eles não reconheceram Jesus? Alguns com certeza julgaram, mas não é possível que eles só foram perceber Jesus depois, ao partir do pão, não é? E nós temos percebido? Ou temos abandonado o nosso trabalho, o nosso posto de trabalho, antes mesmo
de termos começado o trabalho de elevação. Porque Jesus, ele vem se colocar para nós, o peregrino, né, da história vem se colocar para nós como Jesus, que vem constantemente nos perguntar: por que estás lamentando? Por que estás sofrendo? Por que está triste? Né? Por que vem duvidar? Por que tem duvidado tanto da implantação do reino dos céus, do reino de amor? E por que estão caminhando desanimados, amedrontados, né? Imaginando muitas vezes em estar sós. Porque nós vamos adiando o nosso processo de transformação, nós vamos adiando essa nossa ligação com o alto e nós esquecemos de olhar as oportunidades de viver a vida verdadeira em nós, que é a vida espiritual, que é os ensinamentos de Jesus. Porque existe uma diferença muito grande entre nós conhecermos as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e vivenciá-lo. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós vamos decorrer aqui, entender também o que significa o quase a sós. Porque nós vamos jogar a culpa no outro, jogar a culpa na situação, né? A situação que é muito difícil, o outro que é complicado, as relações é que não estão dando muito certo. E nós esquecemos que viver o que Jesus nos trouxe na simplicidade e entender essa mensagem é quando faz sentido dentro de nós, na nossa consciência, e não mais só nos lábios. Porque nós estamos acostumados a falar o que nós aprendemos, mas nós não estamos acostumados a debruçar sobre a capacidade ou sobre as oportunidades da renovação moral que se apresenta todo dia dentro de nós. E esquecemos de olhar para a vida entendendo a necessidade de fazer essa vida, que é a verdadeira vida, a vida espiritual, crescer dentro de nós, das nossas consciências, no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas atitudes. E somente esse movimento nos permite nos libertarmos da paixão da terra, das paixões inferiores, da paixão do mundo, né? Jesus está conosco durante toda a caminhada, é isso mesmo. Temos que ter olhos de ouvir e ouvidos, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Exatamente isso, né? Então, senão nós vamos nos achar sozinhos a todo momento. Começar já a entender um pouquinho aí o que nós vamos falar, viu, Gu? O pessoal já está decifrando. Mas não é fácil, né? Quando nós pensamos nessa caminhada, nessa transformação, nós sabemos, nós estamos tentando. Se nós pensarmos que alguém não está tentando evoluir, nós estamos equivocados, temos julgado de forma errada. Todos estamos, né? Mas é um trabalho muito árduo, né? Muito difícil. E ninguém disse que não seria. Mas só depende de nós. Só depende das nossas percepções e do nosso entendimento em relação ao que nós representamos para o mundo e o que o mundo representa para nós. A maneira como nós olhamos para o mundo e como o mundo olha para nós através dos nossos esforços. Porque queremos modificar, queremos mudar. Mas quantas vezes colocamos esforços necessários nessa caminhada? E é por isso que nessa dificuldade de entender que é difícil, que é árduo, que é cansativo, que demanda esforço, nós achamos que nós estamos solitários. Quase sempre a sós, não é? Mas não é sempre a sós. Então, quando nós olhamos e queremos corrigir a nossa rota, entender que nós não estamos no caminho certo, que nós precisamos e que nós queremos nos aproximar das coisas espirituais, da nossa caminhada em ascensão, é preciso entender que os relacionamentos, eles são muito importantes. Olhar para o outro, a própria lei de sociedade vai nos dizer isso, né? Olhar para o outro, aprender com o outro, experimentar, vivenciar com o outro é algo muito importante, porque é aí que nós vamos colocar à prova se estamos conseguindo ou não. Mas nós não podemos nos depender do outro, nós não podemos querer esperar o outro avançar para que nós possamos avançar. Porque as oportunidades chegam separadas a cada pessoa.
A percepção que eu trago no caminho é diferente do que o Gustavo traz no caminho, não é? Alguns compreenderão o que nós queremos fazer, porque o plano é nosso, o plano reencarnatório é nosso, e nós esquecemos disso, porque nós abandonamos a visão espiritual. Quando eu tomo o meu plano encarnatório e compreendo o que eu preciso fazer, não é certeza de que o outro vai compreender. Às vezes ele até compreende o nosso esforço, mas às vezes ele não compreende. E esse esforço ele é individual nosso, e por vezes, para subir esses degraus necessários, o esforço vai virar até um sacrifício. E você acha que o outro entende esse sacrifício? Com toda certeza não, porque o plano é nosso, o trabalho é nosso, a missão não é grandes missões, mas a missão que nós estamos destinados é nosso. E aqueles que nos cercam muitas vezes não compreendem isso. Muitas vezes quer se afastar, muitas vezes nós queremos se afastar deles por eles não estarem no mesmo propósito que nós. Muitas vezes eles olham para nós e falam, nossa, deu sorte, né? Teve sorte, Deus está abençoando, por isso que ele está nessa caminhada. E se deslumbram, né? Como se nós fôssemos os preferidos, ou nós olhamos para o outro e imaginamos que ele foi o preferido de Deus, né? E vamos nos encantando pelas aparências terrestres. E mais uma vez, nós não olhamos e não vivemos pelos olhos espirituais. E aí começamos a querer transferir as responsabilidades àquele que está mais à frente. Ah, mas se ele tem o maior destaque, ele que faça. Ou muitas vezes jogam para nós a responsabilidade, ah, mas ele está à frente, ele que faça, ele tem capacidade, ele já está há muito tempo no caminho e na rota, né? E aí muitas vezes tentam transferir a nós, ou nós transferirmos ao outro, a responsabilidade que seria nossa, ou que seria do outro. Mas nós não olhamos assim. Isso acontece de uma forma natural, porque nós ainda não amadurecemos como espírito. Porque nós ainda não trazemos o sentimento ou o reconhecimento de Jesus na caminhada, no caminhar. Porque, mais uma vez, aqui nós estamos pensando, eu entendo sim as oportunidades que chegam até a minha mão. E aí quando nós começamos a olhar pela transferência, quantas vezes nós transferimos a alguém aquilo que nós poderíamos fazer? Ou quantas vezes recebemos do outro o que era encarregado do outro fazer, nós estamos fazendo? Porque nós não podemos ser carregados pelos outros, mas também não devemos carregar o outro, não é? Porque o nosso caminhar, ele já é exaustivo demais. É cansativo, e assim precisa ser, porque nós estamos muito distantes do que nós precisamos ser, muito distantes da perfeição que o próprio Cristo veio nos trazer como exemplo. Então, nessa caminhada, às vezes sentimos tudo estar embolado. Ô Gu, parece que nós estávamos falando sobre isso, e não fazia parte, viu? Nós falamos disso no começo, e não fazia parte da reflexão, né? Mas às vezes parece que está tudo embolado, e a gente vai vivendo um ciclo, uma coisa atrás da outra, e nós vamos chegando não é? O outro não entende a nossa necessidade íntima, o outro não entende que eu preciso parar um pouco, que é o meu tempo. E é assim, natural, porque o outro vai enxergar da maneira que ele precisa enxergar, do modo que ele já tem desenvolvido dentro dele. E nós precisamos enxergar o outro com o olhar dele, com o plano encarnatório dele. E nós queremos colocar o nosso modo de ser no outro, esquecendo que o outro também traz a exaustão. Às vezes a gente olha e fala, mas ele não faz nada, ele está parado, né? Mas talvez esse seja o limite. E nós não estamos aqui para julgar, porque nós não temos essa condição. O que nós podemos fazer é auxiliar. E aí, quando eu paro e penso, né? Muitas vezes chegam até nós mãos amigas que estendem até nós e falam, eu vim para ajudar. E aí nós falamos, nossa, que bom, agora vai dar uma acalmada, agora o trabalho vai ficar mais fácil, né?
Antes, entregar a cesta era em 2, agora é em 4. Antes, para dar o passe, era em 3, 4, agora é 8. E aí nós vamos percebendo que essas mãos amigas que chegam para auxiliar, na verdade, daqui a pouquinho começam a querer impor o seu ponto de vista. Ou nós, às vezes, no trabalho do outro, queremos impor o nosso ponto de vista. E ignoramos o trabalho daquele que ali está. Que às vezes aquele que está à frente já tem o discernimento do trabalho como um todo. Já tem ali entendido e construído o plano que ele tem que fazer a fim de avançar. E a ele está essa responsabilidade. Mas nós queremos a todo custo colocar o nosso ponto de vista. E não é por maldade. E olhando agora como se fosse o outro, vamos pensar que nós já crescemos um pouquinho e que essa situação esteja passando conosco e que seja o outro essa mão, não é? Não são pessoas más, não são pessoas que muitas vezes querem nos maltratar, querem nos derrubar ou coisa do tipo. Pelo contrário, são almas amigas, são almas gentis, mas ainda caprichosas demais, ainda ligados às questões materiais demais, imaturas demais. E se nós estamos falando aqui de elevação, de transformação, a transformação só acontece no modo individual. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim, mas a transformação ela é individual. Somos criados de forma individual, simples e ignorantes, e vamos prestar atenção pela caminhada, pela jornada, se nós não estamos desviando a nossa rota, se nós não estamos desviando ou deturpando as informações e as situações que chegam até nós. Porque a todo momento, a toda hora, a todo instante, somos nós convidados a receber as oportunidades de Jesus em nossa vida. Hoje, quando olhamos com a própria tecnologia, ampliou ainda mais, porque mandar uma mensagem de carinho ou se preocupar com o outro ficou muito mais fácil. Antes eu tinha que me deslocar, agora não mais. Então veja como até a condição de ajudar e de auxiliar, ela melhorou. E se nós não percebermos esses braços amigos que querem chegar até nós e muitas vezes impor a condição do olhar deles num trabalho que cabe a nós, nós vamos desviar da rota. Porque nós sabemos o que nós precisamos fazer. Se nós parássemos e olhássemos para dentro de nós, olhando a consciência mesmo, e pensássemos, o que é que eu vim fazer? Qual é o meu objetivo? O que eu preciso melhorar? Nós sabemos. É tudo aquilo, na verdade, que nós não gostamos. É olhar para dentro da situação e ver o que nos incomoda. Ali talvez seja o lugar que nós temos que olhar. Então nós sabemos o que é melhor para nós. Então nós precisamos levar o nosso pensamento a Deus, manter o nosso pensamento a Deus e progredir o nosso plano. Né? E progredir o que nós imaginamos ser o ideal. E não esperar que o outro venha fazer o que nós temos que fazer. E se nós lembrássemos, né, do terrível dia lá de Jerusalém, da crucificação de Jesus, tinha visitantes por todo lado. Jesus mesmo, que sempre andou rodeado de multidões, né? Naquela ocasião, ele estava quase. Porque embora os discípulos, né, aqueles que depois voltaram, mas no momento ele estava sozinho. Os discípulos o abandonaram. Mas ele não estava só. O Pai o conduzia, nós sabemos disso, né? Mas um detalhe importante, a cruz era só ele que carregava. O Pai estava ali, né, conduzindo, mas a cruz era só ele que podia levar. E o mundo é assim, a nossa caminhada é assim. Somos nós conduzidos a todo instante. Mas a cruz, aquilo que nós temos que fazer, que muitas vezes pesa, que é difícil, que é exaustivo, nós temos que caminhar. Não tem como pedir para o outro.
Então, muitos, assim como olhando para nós, mas olhando para o Cristo, né, naquela situação da cruz, muitos se decepcionaram, porque muitos não entenderam o plano do Cristo, né? Não entenderam a grandiosidade que seria ele passar por tudo aquilo, porque nós sabemos que ele não precisava. E a partir desse momento, muitos o desprezaram, porque imaginavam que ele iria se rebelar, que ele iria reagir, mas não. Ele se permaneceu incorruptível, do começo ao fim. E é assim que nós precisamos nos portar, incorruptíveis à condição que nós temos de ser, porque nós ainda não somos perfeitos. A perfeição relativa, né, está muito distante de nós ainda, mas nós temos como ser incorruptíveis naquilo que nós viemos para ser. Então, se nós, assim como Cristo, né, aceitamos os desafios da evolução numa escala muito menor, nós precisamos estar preparados para muitas vezes estar a só, né? Muitas vezes receberemos as palmas, né? Mas muitas vezes também encontraremos pessoas que nos detestam, pessoas que não querem que nós dêem certo, pessoas que querem atrapalhar o caminho. Essas são a cruz que nós vamos encontrar no nosso caminhar, na nossa jornada. E o que eu faço com essas pessoas? Tenhamos paciência, porque são amigos caprichosos, como falamos, amigos difíceis. E nós também somos difíceis. Às vezes imaginamos estar muito acima, mas nós também somos difíceis, não é? Difícil de conviver com a gente também, porque os nossos ideais muitas vezes é diferente do outro. E o outro se torna difícil porque o ideal dele também é diferente do nosso. Mas mesmo assim, deixemos para lá tudo isso. Continuemos trabalhando, levemos a alegria, a amizade àqueles que precisam, estendamos a mão no momento em que as situações chegam até nós, porque é isso que vai mostrar que nós estamos no caminhar, estamos seguindo, e que mesmo sozinhos, né, nós conseguimos levar luz, ainda que um pouquinho, aonde a treva ainda reina, onde ainda tem a escuridão. Nós conseguimos ser serviço, muitas vezes, aonde a inércia prevalece. E às vezes, através da sabedoria divina, nós conseguimos levar a sabedoria a muita ignorância. Então saibamos entender que estamos nós sim, nunca sozinhos, nunca sozinhos. Sempre auxiliado pelos bons amigos, né, pelos espíritos amigos, ligados a Jesus, que nos enchem sempre de confiança e esperança no caminho do bem. Gu, acho que deu a meia horinha. Meu amigo, que coisa boa. E você sabe que você falou, foi tão interessante, né? E Eu realmente. mudei tudo aqui, Gu, porque nós falamos aquilo, misturou com tudo, mas tá valendo. Não, que é isso. Foi muito interessante, né? Como você colocou. E às vezes a gente não percebe isso, né? Que Jesus estava rodeado. Deus estava com ele. Mas quem carregou a cruz foi só ele, Foi só ele. né? Foi só ele. Quem deu conta do testemunho ali foi só ele. E depois todos ficaram revoltados, né? Porque queriam um grande movimento dele, né? Acharam que ali ia ser instalado a era messiânica, né? Cheia de paz, né? Que acabariam as Sim, guerras e tudo mais. E não, porque depende de nós, né? exatamente, Léo, exatamente. E aí, eu fico pensando, né? Como é que a gente pode, no nosso, no nosso cadinho, né, de, de obrigações, de ter De obrigações obrigação. não, mas de testemunho, como é que a gente pode, né, assim como Jesus, seguir isso? Você acha que isso está muito ligado à imaturidade da nossa fé, em não confiar, assim como o Cristo confiou, né? O Cristo confiou. Ah, eu estou fazendo isso, mas eu sei, né, que eu não estou sozinho. Eu posso estar quase só, né? Mas eu sei que eu não estou.
Você acha que está ligado a isso, Léo? Quando você falou em maturidade, né, falei um pouquinho isso, e quando nós olhamos a falta de maturidade do espírito, né, espiritual que nós trazemos ainda, mesmo que nós já entendemos que nós precisamos evoluir, temos tentado trabalhar, temos desenvolvido disciplina, né, para tentar caminhar mais tranquilamente, olha como é interessante, né? Hoje, naquela correria do dia, eu falei, vou me ausentar um pouquinho, vou ali, tem um parque da cidade perto da empresa, e várias árvores, uma delícia, né? Aí eu parei debaixo da árvore, fiz a leitura do capítulo, né? E minha esposa mandou uma mensagem. E aí eu falei, eu estou aqui, né, aqui no parque, pertinho, né? Ela falou, você está sozinho? Eu falei, estou sozinho. E eu tinha acabado de fazer a leitura, né? Aí eu corrigi, quase sozinho, né? Por que eu tô te falando isso? Porque nós vivemos ainda num automatismo tão grande, né? Nós não paramos para olhar com a visão espiritual, mesmo que eu estava lendo sobre isso, eu ia falar sobre isso, eu já tinha entendido sobre isso, aí ela me liga, eu falo, sozinho, né? Que imaturidade de pensamento espiritual nossa, imaginar que nós estamos sozinhos, né? E é uma lição que eu tinha acabado de ler. Como é exaustivo para aprender. Então não é uma vez, duas vezes, três vezes, leva às vezes encarnações e encarnações, né? Mas é imaturidade, com toda certeza, né? Eu penso, e acompanhando no que você estava falando, Léo, que isso, né? Se a gente não está aí, talvez a humanidade, ainda nesse caminho simbólico, né? De Emaús, e a gente está ali, né? Falando sobre o Cristo, conversando as nossas impressões, mas não o conhecendo, não acessando. Exato, eu vejo, é bem isso, né? A gente estuda muito, né, Gu? Agora, até com o próprio NEP, né? A gente estuda as passagens do Evangelho, a gente estuda o que o Cristo quis dizer, traz para a nossa realidade, traz para o dia a dia, e aí fica só no intelectual. A gente não transfere para o moral, né? Mas se nós formos olhar lá no Livro dos Espíritos, ele divide muito bem a questão do progresso moral e individual, né? Moral e intelectual. Mas nós transferimos tudo para o intelectual, demora para pôr no moral. E a gente fala, não, nós já aprendemos. Já aprendemos? Né? Amar um ao outro. Não. Amar o outro como a nós mesmos. Não. Então, quer dizer, é o básico, né? Nós não aprendemos paciência, as virtudes, sermão do monte, né? Não aprendemos nada, Gu. Nós estamos caminhando pouquinho, mas a gente não transfere para o campo do trabalho, não transfere para a transformação moral de fato. Então nós estamos, acho que ainda, numa fase muito mais intelectual do que moral, infelizmente, né? Mas já estamos progredindo, né? Graças a Deus, né, meu amigo? Graças a Deus. Pouquinho, né? Devagar, Pouquinho. rastejando. A cruz tá jogada lá, nós não pegamos ela ainda, viu? E o engraçado é que o Cristo fala, né? Se a gente, quem quiser vir depois de mim, né? Pega a minha cruz e segue. Pega a sua A cruz cruz, e segue, né? renuncia a si mesmo e ó, vambora. Renunciar, né? Eu acho que é isso, né? A imaturidade, a falta de confiança, a renúncia, né? Renunciar ao que nós estamos acostumados, aos costumes sociais, às nossas crenças, às limitações. Renuncia a tudo isso, vamos experimentar, ter coragem, né? Nós experimentamos um pouquinho, mas é preciso experimentar um pouco mais. Eu fico pensando, se nós fôssemos convidados pelo Cristo, se nós teríamos coragem de andar pela água, nem que seja um passo. Nós não teríamos, eu acho, né? Então, eu acho que falta muito isso, porque aí esse movimento mostra que nós temos confiança, que, na verdade, nós ainda não temos, né? A gente tá ali como Pedro, né? Quero ir contigo, mas eu tenho medo de me afogar, né? Mas nem um passo acho que eu não dava. Né? Nem sair do barco, fala, você tá louco? Você tá doido. Ô Léo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
tem uma passagem lá onde Kardec, né, um tópico no capítulo 2, que é o ponto de vista, Fantástico. né? E aí me chamou muita atenção sobre esse quase a sós nesse aspecto do ponto de vista. Porque olha só, Kardec vai dizer lá que a ideia que a gente tem, né, se a gente tem uma convicção mesmo sobre a vida futura, isso proporciona para a gente a fé no porvir. E a fé, você já falou para a gente a questão da nossa imaturidade em relação à fé. Mas ele fala que essa fé vai trazer consequências sobre a moralização dos homens, porque ela vai mudar completamente o ponto de vista. Então, parece até chato, né? Você vai na casa espírita e o cara fala assim: gente, nós precisamos aprender a fazer o nosso auto-melhoramento, o aprimoramento, a nossa reforma íntima. Você vai no estudo, o cara fala: olha, reforma íntima é importantíssima e tal, tal, tal. Você vai ouvir o Sintonia, o Gustavo perguntando, olha, comentando, olha, reforma íntima. Parece uma coisa chata. Mas não está a ver esse nosso ponto de vista no processo de moralização nosso interior, com esse sentimento de quase a só ou sei que não estou só? Muitas vezes, se nós formos pensar no processo de solidão, né, só olhando a questão do estar a sós, já não seria uma situação ruim, né, porque Jesus, já, no seu caminhar, no seu movimento, né, diário, ele nos mostrava que nunca estava a sós. Quando ele se retirava para ficar a sós, era para ele se ligar, né, com o alto. Então, só aí nós já temos entendimento do que é estar a sós. Se eu me sinto a sós é porque eu tenho que estar ligado, né? É essa colocação. Eu adoro o ponto de vista, porque ele nos convida e nos faz olhar para um objeto, né? Olho um objeto, estou vendo com os olhos da carne. E se eu visse como os olhos, como espírito, né? Eu desencarnei agora, como eu vejo isso? Né? Lógico que não é um objeto, né? E esse movimento eu faço diariamente, eu consigo, eu não sei porquê, mas eu tenho um encantamento muito grande pelo ponto de vista, e inclusive é um ponto que eu uso muito na questão da educação. Se estou no caminho certo ou não, é outro ponto, mas eu utilizo ele como base na educação, tanto minha quanto das minhas filhas, né? Quando eu vou, às vezes, chamar uma atenção, falar, olha, não está correto isso ou aquilo, qual é o ponto de vista? Não está correto pelos meus olhos materiais, carnais, como pai ou como espírito? Muitas vezes a Vanessa, minha esposa, fala uma coisa, ou às vezes eu falo uma coisa, a gente para e olha, bom, mas espiritualmente isso é bom ou ruim? E aí, pelo ponto de vista nosso, material, o mundo está aí. E vivemos consumindo do mundo e querendo conquistar o mundo. Mas será que se nós olhássemos pela visão espiritual, não é mais fácil? Não está mais fácil? Porque aí eu passo numa situação, alguém me xinga, né? Alguém me maltrata, eu falo, puxa vida, coitado, ainda não aprendeu. Como eu posso te ajudar? Como você quer melhorar? Né? Olha que diferente. Não, a gente vai lá e quer brigar. Então, quando a gente olha pelo ponto de vista espiritual, fica mais fácil. E eu falo muito, bom, deixa eu pensar, se eu tivesse sem a vestimenta do corpo, o que eu faria naquela situação? Como eu agiria? E aí a gente vem se transformando de pouquinho em pouquinho. Nós vamos quebrando um pouquinho a nossa casca, né? Porque nós ainda estamos presos ainda à matéria mesmo. Nós temos paixões materiais. E é preciso desvincular um pouquinho isso para conseguir viver mais tranquilo. E é tão estranho, Gu, porque em algumas situações você faz esse olhar no dia a dia e aí você fala, meu Deus, eu não estou acostumado a isso. A outra pessoa também fala, nossa, eu também não estou acostumado a isso, porque não é nosso ainda. Nós estamos experimentando virtudes, né? Emmanuel nos fala isso. Então, quando nós experimentamos e dá certo, puxa, que legal, mas ainda não é da nossa natureza, né?
Excelente, Léo. Excelente. Léo, você falou muito sobre a questão da transferência, né? Do que a gente, né, transferir para o outro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Até colocou, né, que é mais fácil delegar aos outros os nossos caminhos, né? E aí, meu amigo, assim, como é que a gente consegue fazer esse exame? O quanto eu estou transferindo para o outro daquilo que me cabia? Ô, Gu, e mais do que isso ainda, como a gente vai fazer o exame para entender se nós não estamos pegando o que é do outro, né? Porque aí vai virar egoísmo ainda, né? Olha, eu não vou saber te responder assim com tanta certeza, primeiro que nós não temos essa certeza, né? Mas o exame de consciência, vamos voltar lá em Santo Agostinho, né? Parece tão batido, mas é tão maravilhoso, né? Paremos, né? Pensemos o que nós fizemos no dia. O que eu errei hoje? O que eu acertei hoje? Põe na balança. Vamos ver a balancinha, os pratinhos, né? Da justiça ali. O que eu tenho que tirar um pouquinho daqui ou pôr um pouquinho ali? No começo, nós vamos errar absurdamente. Estamos errando ainda. Mas lá no futuro, nós vamos estar mais tranquilos, sabendo o que nós temos que fazer, porque nós vamos estar acertando muito mais do que errando. Mas se nós tivermos com o nosso pensamento olhando com a visão espiritual, fica mais fácil acertar. Quando nós olhamos pela questão da carne material, a gente se equivoca, porque eu quero empurrar para o outro, porque eu não quero perder a minha hora da novela, eu não quero perder a minha hora do futebol, eu não quero perder sair com os amigos, eu não quero isso, então eu empurro para o outro. Ah, eu não quero compromisso não, eu quero ficar deitado, eu quero usar mal o meu tempo, aí eu empurro para o outro. Então, o exame de consciência, né, ele é necessário e ele vai responder isso gradativamente de acordo com o que nós fomos amadurecendo como espíritos, né? A Silvia comentou aqui, né, que Deus nos concede 24 horas todos os dias para acordarmos e pensarmos com clareza no que podemos construir, arrumar, conquistar, resolver de melhor, para fazermos um dia melhor que ontem, né? É isso, né, Silvia? Isso que o Léo disse aí, aquela receita que também parece batida lá, mas não é, né? De Santo E, Agostinho. exato. E ela falou do tempo, né? Ela falou de 24 horas, né? Deus concede 24 horas para nós. E não é engraçado quando a gente olha, eu olho Rapidinho. para o E a Google, gente falou disso. falou E a gente disso. falou disso antes de começar também. Também, né? Que coisa, né? Mas aí eu olho, eu tenho 24 horas, Deus me deu 24 horas no dia de hoje, né? Eu olho para o Gustavo fez 1000 itens, 1000 coisas. Eu só fiz 100. Eu olho para o outro fez 10. Como nós temos empregado o nosso tempo também, né? É lógico que vivemos um momento muito difícil, mas naquela horinha, né, eu tenho 10 minutos agora, o que eu vou fazer? Eu vou desviar para as coisas do mundo ou vou me desviar para as coisas que me elevam? É isso também, né? Porque 24 horas eu posso escolher o que eu quero. Qual é o meu objetivo? O que tem me tocado, né? O que eu tenho seguido? Aí justifica por que o Gu faz 1000 coisas, porque ele faz 1000 coisas e a gente faz 100, o outro faz 10. Então, assim, porque nós temos colocado nosso propósito à elevação. Nós temos colocado propósito nessa caminhada. Somos melhores, somos perfeitos? Nada disso. Nós só queremos acertar o alvo. Ainda estamos distantes, muito longe, mas já elencamos que esse é o nosso objetivo, né? Exato. E também, né, Léo, aqui pegando um gancho aqui no que você disse e que a Paula está colocando aqui, né, o esforço do autoaperfeiçoamento. Nesse esforço, a gente reconhecer também que eu não preciso fazer igual o Léo faz, eu não preciso fazer igual que o outro faz, mas naquilo que me é entregue para fazer, dentro desse tempo que a Silvia colocou, das 24 horas, que eu faça com o máximo de qualidade possível. Né? Qualidade no sentido de sentimento. Né? Exato. Que eu empregue o máximo de sentimento possível, que eu consiga entregar para isso, não é? E não exatamente isso,
E aí volta a importância que nós vamos ter, né? No Livro dos Espíritos vai trabalhar essa questão na lei de sociedade de novo, como é importante nós entendermos o outro como sendo essa ferramenta também de nos auxiliar, onde eu preciso colocar esforço, né? Ajudar o outro. Porque ele tem virtudes que eu ainda não tenho. E eu tenho virtudes que começaram a ser desenvolvidas que o outro não tem. Então essa convivência vai nos ensinando o que é melhor, o que é pior, como desenvolver as virtudes que ainda não foram desenvolvidas. Então é um esforço constante, é dia após dia, é como eu coloquei, é exaustivo, porque a caminhada é muito longa, mas é necessária, né? Ô, Léo, e aí vem, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas olha, ô, Léo, eu comecei o trabalho aí na casa espírita, me envolvi com o evangelho, os meus amigos se afastaram de mim, né? Os meus familiares não têm. Eu tenho um sentimento de solidão tão grande porque eu estou caminhando e parece que ninguém está caminhando junto comigo. O que fazer, Léo, a esse respeito? Nós encontramos isso, assim, se não for diariamente, é diariamente, né? Pessoas que trazem esses relatos. Ontem eu ainda falava, e nós falamos um pouquinho, estava falando um pouquinho sobre culpa, né? E dentro da fala, uma das pessoas falava da culpa porque ela tinha uma outra religião, que não a da família, a família o abandonou justamente pela questão do trabalho e tudo mais. Primeiro, nós temos que entender de novo, confiança, né? Nós temos uma família, nós temos pais, filhos, amigos, e nós temos que ter respeito. Mas a que nós temos respondido, né? As coisas da terra, as coisas do céu, né? Emmanuel tem muito isso lá no livro Pão Nosso. Quando nós paramos para pensar o que tem nos atraído, qual é o nosso objetivo aqui, qual é o propósito da nossa existência, nos traz um conforto. Porque não é normal eu imaginar que eu preciso me basear no que o outro quer ou no que o outro imagina para ser o certo. Eu tenho que entender o que eu preciso desenvolver. Eu tenho que saber que horas eu me ligo ao alto, que horas eu caminho em direção à luz. E não o outro, porque às vezes o outro gosta do ambiente escuro. Nós que nos incomodamos. Cada um está num processo de entendimento. Cada um está num processo, numa etapa da evolução. Se eu não entender isso, aí eu me culpo, aí eu fico magoado pelo outro. Não, entendamos o outro de novo, pelo ponto de vista espiritual. Porque eu entendo que eu estou numa caminhada, ele está em outra, que ele ajudou o quanto ele pôde, ele esteve ao meu lado quanto ele pôde, mas que agora ele tem outros objetivos, ou nós caminhamos juntos o máximo que deu, mas agora eu entendi, meu objetivo mudou, a minha caminhada muda, e um dia todo mundo se encontra, que não seja agora, breve, mas nós sabemos, por vezes aqueles que se afastaram, um dia voltarão, ou para nos ensinar, ou para aprender, né? E estejamos de braços abertos para poder receber. Não cortar os laços, né? Desamarrar os laços para um dia nós podemos dar novamente o laço, né? Muito bom, Léo. Muito bom mesmo. Eu lembro de uma mensagem de Emmanuel que, se eu não me engano, chama Solidão também. Eu não sei se é do Pão Nosso, se é do Caminho, Verdade e Vida, eu não me recordo agora. Mas ele fala, né, que a gente, nesse aspecto, né, a gente não pode esquecer que não adianta a gente querer ficar nessa esperando pelo outro na marcha do sacrifício e do crescimento. Né? Quando diz respeito ao sacrifício, ao crescimento, ele fala, não fique esperando para o outro. Né? E ele ainda fala, lembra do divino amigo que não só viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado.
Nossa, quando Ah, nós olhamos para nós, né, perto do Cristo, né, perto da grande lição que ele nos deu, nós temos os caminhos dolorosos são mínimos, né? São quase que um oásis perto do que o Cristo passou. É, mostrando aí como nós não estamos preparados ainda para uma caminhada tão ascendente assim, que é devagarzinho, num processo lento, que é como a Paula coloca ali, né, os renascimentos nossos, né, o despertar de consciência nosso é doloroso, sim, porque nós deixamos para trás um pedaço do que nós achávamos ser verdade e entendemos de uma forma agora um pouco mais precisa, né, um pouco mais elevada. Então é bem isso. E respondendo o que a Silvia coloca, né, em relação ao plano reencarnatório, é isso mesmo, né, Silvia? Nós passamos pelo processo do esquecimento, mas nós temos um plano aqui, nós temos uma cartilha, o que nós devemos fazer, ou melhor, o que nós deveríamos fazer, o que eu vim acertar. Não é igual o que o outro veio, porque senão seriam planos iguais. Cada um é dono de um livro, cada um escreve uma página, né? Não tem como eu querer escrever a página igual a do Gustavo. Não. Cada um escreve a sua página, cada um escreve o seu livro, senão vai dar direitos autorais depois, né? Vai dar briga, né? e a Paula colocou aqui o livro, né? Essa mensagem está no livro Fonte Viva. É isso mesmo, Solidão. Uma mensagem lindíssima. E a gente recorda, né, Léo, como você nos trouxe aqui. Por mais que a gente acredite que nesses momentos que nós estamos vivendo, parece que nós estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, né? Aliás, se a gente confia realmente em Jesus, ele diz para a gente: olha, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, ele está aqui com a gente. Ele está aí com o Léo, ele está aqui em casa, ele está com a Silvia, com a Vera, com a Catarine, com a Joselita, com a Franciana, com a Paula, né? Com todos que estão reunidos nesse sentido. Basta o quê, né? O meu sentimento de fé. Confiar, né? E às vezes o movimento contrário nos afasta de certas situações, mas a sabedoria divina, né, a inteligência superior, aproxima de nós pessoas que vão servir de ajuda, de auxílio, para nós retomarmos o nosso trabalho de novo, né? Eu tenho isso muito comigo, porque eu sempre entendi a necessidade de expor a doutrina, mas eu nunca gostei de expor. Inclusive hoje eu ainda não fico à vontade, né? Mas no tempo que eu resolvi, não, eu preciso expor a doutrina, eu acho que eu preciso desenvolver isso, né? Quantas pessoas queridas, Gu, chegaram próximas para me dar esse sustento? Você foi um dos, né? Talvez você nem saiba. Não, é verdade, mas eu não estou falando isso para engrandecimento. Eu falo isso por entender que, como o movimento dos bons amigos age para nos dar uma base, uma tranquilidade. De uma hora para outra, nós nos rodeamos de amigos que começam a fazer daqui a mesma atividade ali, e você fala: opa, acho que é aqui que eu tenho que ir mesmo, então vamos, vamos. E aí vai nos dando esperança de caminhar. Então nós nunca estamos sozinhos e nós somos ferramentas sem perceber. Falei isso justamente por isso, nós somos ferramentas sem perceber. Então saibamos aproveitar as oportunidades porque elas batem a nossa porta, né? Batem mesmo, meu amigo. Léo, nosso tempo está indo e eu quero aí passar para você para suas considerações finais. Né? Antes disso, falar com a nossa amiga Francine aqui, que está dizendo que está com algumas dificuldades, né? A Silvia está mandando mensagem para ela. E Francine, se você quiser, né, entra depois no Facebook da Casa de Fraternidade. Nós estamos realizando o atendimento fraterno online, né? Tem outros companheiros, outras casas espíritas que também têm realizado, né, o atendimento fraterno online. Então, depois, se quiser procurar, pode entrar no Facebook. Ou alguns amigos, a própria Silvia também está aqui ajudando, né? Já, ela já faz acompanhamento na Fundação Allan Kardec. Então, ótimo, né? Ótimo.
entre em contato com esses nossos amigos do atendimento fraterno de lá para auxiliar. Meu amigo, suas considerações finais. Eu acho que nesse momento é agradecer, né, a oportunidade de olhar, né, de trazer para nós de novo, através da fala de hoje, e reforçar, né, essa confiança nos planos superiores. É o primeiro caminho, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, uns mais, outros menos, mas nós precisamos confiar num Pai amoroso, né, num Pai justo, e sabendo que, assim como Jesus, né, nos deu exemplo, estamos nós aqui rodeados de testemunhas, como Paulo falava, né, mas de bons amigos, nos mostrando qual é a direção. E sempre que nós nos sentimos sozinhos, solitários, que lembremos que nós nunca estamos. Estamos sendo sempre muito bem amparados pelos amigos espirituais. Saibamos nos ligar a usar esse momento de solidão para encontrar nosso verdadeiro eu, né? Acho que é isso, Gu. Usar esses momentos para sintonizarmos realmente com esperança. Sintonia de esperança. E como o Léo disse para a gente aqui, por mais que você acredite que você está só, você não está. Você está quase só. Mas sempre estamos aí. Agora, a companhia, nós é que vamos eleger. Né? Exatamente. Qual a companhia que eu gostaria ou que eu quero estar com a gente. Meus amigos, muito obrigado por mais essa noite, obrigado pela participação de todos vocês aqui com a gente, nos comentários, no chat. Léo, muito obrigado, que Jesus te abençoe, né? Uma boa semana para você, muita paz também, viu, meu amigo? Muito obrigado, Gu. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande beijo no coração. Um grande beijo aí especial para a Franciane, que, se Deus quiser, logo, logo, tudo vai ficar bem, viu? Um beijo para vocês, meus amigos. Gente, é isso daí. Semana que vem nós estaremos aqui com mais um Sintonia de Esperança, com as bênçãos do Pai nos auxiliando. Um abraço, gente. Até. Tchau, Fiquem com Léo. Deus. Obrigado.